Olá, meu nome é Luciana Miranda Rezende dos Santos, sou graduanda em Letras, bacharelado pela Uninter, meu RU é 2239389 e tô aqui para falar com vocês hoje sobre o estágio supervisionado em análises literárias na modalidade híbrido. Eu escolhi essa modalidade por conta da pandemia, pelo momento que nós estamos vivendo, e que impossibilitaria de conseguir algum estágio presencial. Então, acabei optando por essa opção e acabei escolhendo o estágio de extensão. O tema escolhido foi a leitura literária e a resenha. O objetivo foi que os participantes entendessem como é o processo de leitura de um texto e conseguissem produzir uma resenha. Nós trabalhamos o texto Defenestração, uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica curta que fala sobre as possibilidades de interpretação de uma palavra. Então foi muito interessante porque é um texto muito rico e não é um texto que é de difícil leitura e nem de difícil interpretação. Nós primeiro temos que entender que ler é diferente de fazer uma leitura. Ler é decodificar as palavras através das sílabas. A leitura não. A leitura ela é um processo social e cognitivo. Krug defende que é por meio do texto que se adquire e se formata posicionamentos, questionando acerca da potencialidade e opiniões de autores e assim refletir e formar nossos próprios conceitos e consequentes ilações. Então, é através da leitura que nós ampliamos o nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento do léxico, nós ampliamos as nossas experiências, nós conseguimos nos aprofundar em alguns assuntos e assim formar opiniões sobre esse assunto. Então, a leitura, ela nos torna cidadãos mais conscientes na sociedade, mais aptos a cumprir o nosso papel. Então, a leitura ela tem que ser incentivada e cultivada desde a mais tenra idade, para que quando esse leitor chegar lá na frente, no ensino médio, ou para fazer um vestibular, ele consiga ler e interpretar textos de uma dificuldade maior e que ele consiga se posicionar melhor na sociedade em torno de alguns assuntos pertinentes à vida dele. Depois da leitura do texto, nós partimos para a segunda parte, que foi conversar sobre a produção de uma resenha. Então, nós falamos sobre como descobrir o gênero, se é conto, crônica, um terror, fantasia, jornalístico, informativo e os diversos tipos de gênero. Claro que nós não nos aprofundamos, né, sobre isso, porque seria uma outra parte, mas a gente falou sobre as características, sobre se é clássico, contemporâneo, identificar o tema principal, porque por mais que o texto aborde vários temas, sempre tem um central. Sobre os personagens, quais são os principais e os secundários, se tem algum traço que os marca, se qual traço psicológico, emocional, físico que pode marcar, se o texto traz alguma crítica social, política, religiosa, se ele é claro, se a pessoa teve dificuldade de interpretação, se ela precisou fazer uso de algum material, um dicionário online, um Google, para poder entender alguma parte. Então, a gente sabe que tem alguns textos que são mais difíceis de entendimento, e o objetivo é que com a leitura, com a ampliação de conhecimento de mundo, de léxico e de experiências, o leitor cada vez tenha mais capacidade de interpretação de textos e ampliando cada vez mais as suas possibilidades de leitura. Por último, esse leitor vai
colocar a sua opinião sobre o texto, o que ele achou daquele texto. E ao responder essas questões básicas, ele é capaz de fazer um paralelo com outros textos que ele já leu, com outras notícias que ele já teve acesso, e com isso ele começa a se tornar cada vez mais um leitor crítico, um ser crítico e reflexivo. Então, para mim foi muito importante fazer esse estágio, porque eu aprofundei os meus estudos em análises literárias, em análise do discurso, para poder ministrar as aulas para os participantes. Então, foi uma oportunidade muito grande de ampliar a minha formação. Obrigada.